se não me engano, foi interrompida. Exato. Bandeira vermelha mostrada pelo diretor da prova. A corrida vai ser interrompida. PQP na melhor posição e a arrancar na frente. Preparam-se para atacar a curva à direita. Rufino Fontes vem muito bem no Alfa amarelo que está encostado à corda. Bem também António Rodrigues a seu lado. PQP no primeiro lugar, mas a ir ali um pouco pela escapatória, cedendo a primeira posição a Rufino Fontes. Agora António Rodrigues tenta o segundo lugar, mas PQP consegue ainda assim conservar a segunda posição, à frente de António Rodrigues, Jorge Petis e Artur Mendes. Rufino Fontes ao volante de um Alfa Romeo 75 Turbo. É a primeira vez esta temporada e com este carro que Rufino Fontes comanda uma prova do Campeonato Nacional de Velocidade. Piloto de Oliveira das Mães, já foi campeão nacional na altura em que tripulava um Alfa Romeo GTV6 e na altura também em que não tinham chegado ao nosso país, enriquecendo o seu parque automóvel, carros como os BMW 635 CSI e depois os Volvo 240 Turbo. Rufino Fontes, um piloto sempre fiel à Alfa Romeo, desta vez, porém, teve algum azar com a competitividade do carro que escolheu. Aqui, António Rodrigues a ultrapassar PQP, aproveitando-se daquela nuvem de fumo originada sempre que os carros passavam na zona dos S. António Rodrigues lá conseguiu ultrapassar PQP, terá ficado algo surpreendido e desceu para a terceira posição, à frente agora do seu colega de equipa, Jorge Petis. No quinto lugar, Artur Mendes, e depois uma distância enorme já para o sexto classificado, que era, nesta altura, Artur Moreira ao volante de um BMW 635 CSI. Rufino Fontes ainda no comando nesta segunda volta. O piloto teve grandes dificuldades no início da temporada com este carro, que também no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo de Turismo não chegou a provar quase nada. A Alfa Corsa, a equipa oficial, viria mesmo a retirar-se dos campeonatos e a anunciar que na próxima época não irá alinhar ao nível de equipa oficial, guardando-se para o ano seguinte, em que surgirá uma nova fórmula, o grupo Silhueta, sendo abandonados estes carros de grupo A. Até lá, Rufino Fontes irá naturalmente correr com o Alfa 75 Turbo, que adquiriu apenas no início desta temporada e que ao longo da época foi melhorando, tentando sempre conseguir as novas especificações da fábrica. E a verdade é que se no início da época se quedava normalmente por um quinto ou sexto lugar, depois foi conseguindo obter melhores resultados. António Rodrigues a pressionar Rufino Fontes, mas o piloto de Oliveira das Mães sempre no comando, numa altura em que se cumpre a segunda volta. Refira-se ainda que numa outra corrida realizada no Autódromo de Estoril, alguns dias antes desta última prova da temporada, Rufino Fontes conseguiu uma vitória. Só que não se tratava de uma prova do Campeonato Nacional de Velocidade, mas sim do Troféu Fernanda Pires da Silva, uma corrida de resistência com 3 horas de duração e na qual não estiveram presentes muitos dos carros que competiram no Nacional de Velocidade. Aqui a ultrapassagem de PQP a António Rodrigues, nesta difícil curva à direita, um gancho de entrada na versão grande do circuito do Estoril. PQP a passar para o segundo lugar e aqui a repetição da ultrapassagem. Não é um local onde seja muito normal efetuarem-se estas ultrapassagens. Algumas vezes sucedem, de facto,
como acontece aqui com o PQP, mas os pontos tradicionais de ultrapassagem no autódromo são o final da reta da meta ou o final da reta interior. PQP já com o título no bolso. Esta era apenas uma corrida onde eventualmente iria conseguir a consagração e onde iria tentar apagar a má imagem deixada algumas horas antes na corrida de Fórmula 4, onde PQP, ao tocar no carro de Figueiredo e Silva, aliás, no carro de Pedro Leite Faria, acabaria por originar uma carambola entre 4 carros e um acidente que viria a interromper a corrida de Fórmula 4. O PQP estava interessado na luta pelo segundo lugar no campeonato de Fórmula 4, acabaria por ficar fora da corrida, tal como Figueiredo e Silva e também Pedro Leite Faria e Miguel Vilar, dando assim o segundo lugar no campeonato a Paulo Longo. Uma corrida para esquecer, portanto, esta de PQP, e aqui o piloto a tentar apagar essa má imagem com mais uma vitória no grupamento A, da qual era já campeão. E no mesmo local onde tinha ultrapassado António Rodrigues, PQP assume o comando, deixando para trás o Alfa Romeo 75 Turbo de Rufino Fontes. Aqui está, P atacá-lo naquela zona, mas a abrir para PQP passar, evitando assim qualquer colisão. Segundo lugar para Rufino Fontes. De qualquer forma, o bonito estava feito. Foi de facto bastante bom ver um piloto que muito tem lutado para tornar competitivo o Alfa 105 Turbo, conseguir rodar algumas voltas no comando à frente de carros que são nitidamente mais competitivos, como é o caso dos BMW M3 de PQP e Jorge Petis. Ausente nesta prova esteve Manuel Fernandes, campeão do Grupo A em 85 com um BMW 635 CSI. Depois cedeu o título a António Rodrigues, que foi campeão com este Volvo 250 Turbo, e agora a vez de PQP num regresso do título à BMW com o M3. Manuel Fernandes esteve ausente desta última corrida da temporada, quando foi o vencedor da primeira prova da época, realizada na Serra da Estrela, sendo depois também o melhor português na rampa da Falperra, pontuável para o Campeonato da Europa de Montanha. Nessa altura ainda não estavam presentes nas provas os BMW M3 da equipa Baviera, nem tampouco os Ford Sierra Cosworth, que depois chegariam às mãos de Pedro Meirelles e António Rodrigues. Seguiu-se então o período de domínio de PQP, que venceu todas as corridas da temporada, com exceção de 3. 3 vitórias para António Rodrigues, uma na rampa de Porto Alegre, outra em Vila Real, beneficiando de um acidente logo à partida entre PQP e Manuel Fernandes, e outra ainda numa rampa do Caramulo, a penúltima prova do campeonato, onde PQP, já com o título garantido, não participou. 2 vitórias, portanto, para Manuel Fernandes, logo no início, 3 para António Rodrigues e as restantes para PQP. Grande desilusão da temporada terá sido Jorge Petis, neste BMW M3 que aqui vemos atrás do carro de Rufino Fontes. Jorge Petis tinha sido campeão nacional do agrupamento de produção na época passada. Não se pensava à partida que pudesse bater regularmente PQP, seu colega de equipa, e dispondo, portanto, de armas iguais, mas pensava-se ainda assim que Jorge Petis conseguiria uma ou outra vitória. Não conseguiu ao longo de toda a época, nem mesmo quando
PQP se ausentou na rampa do Caramulo, não conseguindo nessa altura Jorge Petis melhor do que um quarto lugar. António Rodrigues aqui a conseguir resistir à tentativa de ultrapassagem de Artur Mendes. In extremis, Artur Mendes neste momento. António Rodrigues a conservar, portanto, a quarta posição, Artur Mendes no quinto lugar. 2 BMW M3 com um Alfa 75 Turbo no meio e depois os 2 Volvo 240 Turbo. A reta da meta, mais rápido o carro de Jorge Petis a ascender ao segundo lugar. Os 2 Volvo. Pena foi que não tivessem estado presentes os Sierra Cosworth, quer o de António Rodrigues. Como dissemos, partiu o motor durante os treinos e o mesmo aconteceu, ou pelo menos o problema do motor viria também a afetar o carro de Pedro Meireles durante os treinos oficiais, impedindo assim o piloto portuense de alinhar nesta última prova da temporada. Sabe-se, entretanto, que António Rodrigues, na próxima época, irá contar com um Ford Sierra RS 500, o mesmo acontecendo com Nemorim, como há pouco referíamos, com o carro da Trafic, e também com Carlos Rodrigues, o piloto que inclusive tem já em Inglaterra, em fase de preparação, um Ford Sierra RS 500, adquirido a uma das equipas semi-oficiais inglesas e com o motor a ser preparado nas oficinas de Terry Oil. 3 Sierra RS 500, carros que este ano, na fase final do Campeonato do Mundo, se revelaram extremamente competitivos, batendo com alguma facilidade os BMW M3. PQP no comando, piloto, como sabem, já bastante veterano, mas sempre com a mesma vontade de vencer e a encaminhar-se para mais uma vitória, apesar de 2 provas antes ter já garantido a conquista do título nacional, que foi o primeiro da sua carreira. PQP conseguiu sempre ótimos resultados, tanto em ralis como em provas de velocidade. Venceu inclusive o troféu MG Metro e também por 2 vezes o troféu Toyota, mas nunca tinha conseguido alcançar um título nacional de velocidade. Também nunca antes tinha disputado a sério uma época inteira. PQP repartiu sempre a sua atividade pelas pistas portuguesas e brasileiras, onde corria nos campeonatos de Stock Cars, e só este ano, ao ser integrado na equipa da Baviera, teve, enfim, a possibilidade de lutar por um título, não desperdiçou a oportunidade e com um grande domínio ao longo da temporada conseguiu impor-se de tal modo que a 3 provas do fim PQP era já campeão nacional. Jorge Petis no segundo lugar. À partida para esta corrida mostrava-se extremamente otimista no sentido de conseguir pelo menos uma vitória esta temporada. Como dizíamos há pouco, a sua grande oportunidade teve-a na rampa do Caramulo, onde António Rodrigues teve a sua única vitória ao volante do Ford Sierra Cosworth. Jorge Petis foi quarto. PQP não esteve presente, mas entregou o seu carro a Alcides Petis, irmão do Jorge Petis, que curiosamente na sua estreia com o BMW M3 foi mais rápido do que Jorge Petis,
conseguindo a segunda posição. Artur Mendes a recuar António Rodrigues, e de novo o duelo entre os dois Volvo 240 Turbo a chamar sobre si as atenções, dado que na frente nada há de novo. PQP continua no primeiro lugar e cada vez mais distanciado. Petis afasta-se agora gradualmente do Alfa 75 Turbo de Rufino Fontes, que mantém ainda algum avanço sobre os dois Volvo 240 Turbo. Esta foi a terceira temporada em que os carros suecos correram no nosso país. Na primeira, inúmeros problemas impediram que António Rodrigues conseguisse conquistar o título. Na última prova, um problema mecânico iria dar a vitória a Manuel Fernandes. Agora Artur Mendes consegue finalmente ultrapassar António Rodrigues e subir assim ao quarto lugar. Mas no ano passado António Rodrigues impôs-se com toda a facilidade, vencendo nada menos do que 8 provas do Campeonato Nacional de Velocidade e sagrando-se assim campeão. Artur Mendes foi sempre denotando grandes progressos, mas nunca a ponto de conseguir bater António Rodrigues. Esta é, aliás, uma das primeiras corridas em que vemos os esforços de Artur Mendes para ultrapassar e para inquietar António Rodrigues a produzirem os seus frutos. Aqui na zona dos S, já sem aquele nevoeiro de há pouco, e Rufino Fontes a continuar a sua excelente atuação com o Alfa 75 Turbo, rodando agora na terceira posição depois de ter sido primeiro nas primeiras voltas. A altura agora dos primeiros classificados ultrapassarem carros mais lentos, como era o caso daquele Toyota Corolla. Falo agora Jorge Petis, segundo classificado, e já bastante longe do trio que o persegue. Agora mais uma dobragem. Aqui o gancho à direita e a entrada na versão grande do circuito. Um gancho bastante longo para o lado esquerdo, na chamada curva VIP, e depois a longa reta interior que tem a meio uma curva à direita que é feita a fundo. Uma travagem agora bastante violenta para a curva parabólica interior. Depois mais uma reta e a reentrada na versão curta do circuito, com uma curva lenta à direita que tem o relevé um pouco ao contrário, que dificulta bastante a ação dos pilotos. António Rodrigues aqui a tentar ultrapassar Rufino Fontes, que entretanto foi já passado por Artur Mendes. Ultrapassagem que não tivemos a oportunidade de ver, mas que naturalmente se terá processado no final da reta interior, à entrada, portanto, para a parabólica, onde é que António Rodrigues conseguirá também ultrapassar o piloto do Alfa 75 Turbo. Bastante movimentada a corrida desde o seu início que teve muito pouco de comum com as outras provas ocorridas aqui no Autódromo de Estoril, onde de facto a superioridade de PQP era evidente desde a primeira até a última volta. Aqui, durante as primeiras voltas,
PQP chegou a rodar na terceira posição atrás de Rufino Fontes e António Rodrigues e só depois conseguiu finalmente assumir o comando e isolar-se. Ali um pequeno descontrole de Artur Mendes, o que permite a reaproximação de Rufino Fontes, já praticamente encostado ao piloto do Volvo 240 Turbo. Um bocadinho mais atrasado, António Rodrigues. Zona dos S, depois a parabólica exterior e vamos para a reta da meta, em cujo final é usual acontecerem as ultrapassagens. Rufino Fontes espreita, Artur Mendes vem na terceira posição, passa Jorge Petis, agora Artur Mendes, Rufino Fontes e António Rodrigues. Nada vai acontecer e a ordem manter-se inalterada. Ali António Rodrigues a subir o Lancil e a passar com meio carro fora da pista. O piloto de Guimarães ultimamente vinha dedicando toda a sua atenção ao Ford Sierra Cosworth, mas o problema de motor que o afetou nos treinos forçou a regressar este já velhinho Volvo 240 Turbo e daí seja natural um maior desacerto do carro sueco, que entretanto estava já parado há algum tempo. Aliás, António Rodrigues pensava entregar o carro ao seu irmão mais novo para correr nesta última prova da temporada, mas depois o problema surgido com o Ford Sierra Cosworth forçou ele próprio a tomar o volante do Volvo 240 Turbo. PQP, nesta altura, já com um grande avanço sobre os seus adversários mais diretos. O segundo era o seu colega de equipa, Jorge Petis, mas estava já bastante atrasado e sem quaisquer possibilidades de lutar pela vitória, que seria a sua única vitória da temporada. PQP que se prepara agora para ultrapassar o Rover de Hélder Oliveira. Na próxima época, muito provavelmente, poderemos ver PQP a disputar o Campeonato da Europa de Turismo, eventualmente com este mesmo carro que a equipa da Baviera poderá vender à equipa da Camac para disputar o Campeonato Europeu de Turismo. Nessa altura, o PQP teria a seu lado a companhia de António Rodrigues, seria de facto uma excelente parelha. São dois magníficos pilotos, dos melhores existentes no nosso país, e na corrida do Estoril pontuável para o Campeonato Europeu ocorrida este ano, PQP mostrou que os pilotos portugueses podem de facto andar ao nível dos melhores pilotos estrangeiros. O Rufino Fontes faz um peão e atrasa-se bastante mais. António Rodrigues já se libertou do seu opositor direto e estará nesta altura a tentar recuperar o terceiro lugar, agora em poder do Volvo 240 Turbo de Artur Mendes. Peão
à saída da parabólica interior para Rufino Fontes, que desce ao 5º lugar. Não perde mais nenhuma posição, porque o seu opositor mais direto nesta altura era o Rover Vitesse de Hélder Oliveira, que seguia bastante atrasado. Em todo caso, uma classificação de Rufino Fontes que não espelha de maneira nenhuma o seu excelente comportamento ao longo da primeira metade da corrida. Foi líder, depois esteve na segunda posição, mas foi caindo por aí abaixo, o que é natural. O Alfa 75 Turbo não é, de facto, um carro mais competitivo que o dos seus adversários e, para mais, o Rufino teve que se debater com alguns problemas de travões. Em primeiro lugar, PQP, segundo Jorge Petis, terceiro Artur Mendes, quarto António Rodrigues, quinto Rufino Fontes e na sexta posição Hélder Oliveira. Uma corrida extremamente interessante para fecho de temporada. Primeiro lugar no campeonato para PQP, já se sabia desde a rampa da Pena. Segundo lugar para António Rodrigues, com o quarto lugar alcançado nesta última prova da temporada. Vai ser baixada a bandeira de xadrez. Sétimo triunfo para PQP em 12 corridas. Jorge Petis, mais uma vez, não consegue ir além do segundo posto e vai ser terceiro classificado no campeonato. Depois surgirá Artur Mendes, desta vez bateu António Rodrigues, foi quarto e é segundo classificado no campeonato. Quinta posição, como dissemos, para Rufino Fontes.